estou tendo o privilégio, né, de estar aqui com os irmãos. E privilégio a gente não rejeita, né? Como bênção, né? Bênção a gente não rejeita. Então, isso aqui é a mistura da bênção com o privilégio. Então, quero agradecer ao Conselho da Igreja por mais essa oportunidade. E, meus irmãos, eu recebi também o duplo privilégio de poder falar agora, no nosso momento de culto, e depois na EBD Classe Única. Então, como hoje eu havia me preparado para falar, para trazer uma mensagem da Palavra de Deus, que demanda um pouco mais de tempo, eu não conseguiria falar o que eu tenho para falar, e até porque eu vou fazer um apanhado histórico, enfim, demanda tempo. Então, eu tomei a liberdade de fazer o inverso. Agora, nesses 20 minutos, eu quero apresentar algo que ainda não apresentei, só comentei nos cultos anteriores, em relação a alguns dos nossos campos missionários. E, depois daquele cafezinho, na hora da EBD, então, eu vou entrar com a exposição da palavra, tá bom? Então, esse slide que eu trouxe aí para vocês hoje, ele vai falar só um pouquinho do que nós temos feito em relação às crianças, né? Lembram que eu falei na semana passada que nós temos hoje no nosso corpo, no nosso quadro de missionários, 618 missionários, é o número mais atualizado, e temos mais de 320 órfãos, ou cerca de 320 órfãos. Então, agora, se a turma da mídia ali ajudar, eu pretendo falar para vocês, mostrar alguns desses trabalhos das crianças. Tanto o Centro de Resgate de Meninas do Tráfico Sexual Infantil, como o Centro de Resgate de Meninos do Trabalho Escravo Infantil, da Guerra e da Fome. O país está em guerra civil há 4 anos. Vou mostrar um pequeno vídeo, ele tem apenas 1 minuto, mas em 1 minuto vocês vão ver a realidade chocante de algumas crianças nessas regiões que o irmão bem citou aqui, que eu já tenho explicado, que é a janela 1040, aquela parte ali do norte da África, Oriente Médio, sudoeste da Ásia. E aí, vai dar para ir? Dá mais um clique aí para ver se vai. Isso. Ok. Então, esse é o centro de resgate que ficou pronto agora há pouco tempo. Tem 1 mês, mais ou menos, que ele ficou pronto. Nós começamos a construí-lo no ano passado e, apesar de todos os percalços da guerra, esses meninos foram retirados, 12 deles foram tirados na véspera do casamento da nossa filha. Faltavam 3 dias para o casamento, quando eu recebi um telefonema dizendo: precisamos resgatar com urgência 12 meninos. Então, não era muito dinheiro, $1.500, né? Mas para lá é uma realidade absurda. E nós tínhamos acabado de fazer a remessa de dinheiro para os campos, nós estávamos com caixas zerado. E aí é bom ter, quem sabe, a Torrelândia pode ser uma dessa igreja assim, uma daquelas que a gente pode fazer contato na emergência, dizendo assim: ó, temos 12 crianças para resgatar, precisando de $1.500, podem ajudar? E eu sei que, pela bondade de Deus, aí eu entrei em contato com o escritório central e falei: vocês têm esse recurso aí no fundo de caixa? Porque até o nosso recurso de emergência a gente tinha mandado para a Ucrânia, se não me falha a memória. E aí eles falaram: tem, né? Fica tranquilo, a gente vai mandar. Eu falei: só o tempo de passar o casamento da minha filha para eu poder captar esse recurso e mandar para vocês. E assim foi. Então eu estava a caminho, aí 3 dias depois nós estávamos a caminho do casamento, e eu sempre me emociono bastante. Lido com isso todo dia, mas quando a gente revive, a gente lembra dos detalhes, né? Então foi um senso de privilégio grande. Já estava feliz por
está casando minha filha naquele dia. E aí recebi a ligação dizendo que as crianças já estavam resgatadas e salvas. E só Deus sabe o caminho. Primeiro, o histórico pregresso, o que essas crianças viveram, né? E depois, o risco que os missionários correm para fazer cada resgate desse, vocês não têm noção. Ainda mais um país em guerra civil, então a estrada é toda cheia de bloqueio, corrupção. Eles começaram vindo com uma van, depois tiveram que ser transportados de moto, depois de bicicleta, para passar por meio de floresta, até que chega um ponto que só dá para vir a pé. Mas chegaram, graças a Deus. E esse homem que está aí de bermuda é um guerreiro de Deus, é o líder geral, diretor-geral, que comanda os 53 missionários que temos em Mianmar, tanto nos projetos de plantação de igrejas, como nos projetos de resgate e salvamento de crianças. Ele chama-se Han Lian Kian, é formado em teologia, mestre em teologia, doutor em pedagogia, estudou na Indonésia, e eu tive o privilégio de entrevistar esse homem. É uma benção. Pode seguir. Aqui é o Centro de Resgate para Meninas do Tráfico Sexual Infantil. Esse centro ficou pronto há 3 anos, mas teve que também passar pelo fogo da guerra civil para que essa obra fosse concluída. E ali, aqui à minha esquerda, deve ser à direita para você, aqueles 5 que estão ali na primeira foto. Então é o casal responsável, mais a cozinheira e as 2 primeiras meninas que foram resgatadas. Aqui já é um grupo maior que foram chegando. Algumas dessas meninas, como eu disse, foram estupradas, abusadas de todo tipo, toda forma, e os missionários são bem guerreiros, porque não é simples conseguir tirar uma menina dessa, ou da mão direta do que vai fazer o tráfico, né, que vai levar num trem, aí vai cruzar a Tailândia ou vai cruzar a China, e depois nunca mais ninguém sabe notícia. Às vezes é estação de trem, às vezes é rodoviária, dificilmente é aeroporto, né? Enfim, e alguns já sofreram agressão, graças a Deus ninguém nunca foi morto. E estão aí, essas meninas recebem apoio emocional, Bíblia, todas elas já são crentes, louvado seja Deus, saíram do budismo e entregando a vida para Cristo. Todas elas são matriculadas assim, todos os meninos, todas as crianças matriculadas em escola regular. Aí nesses centros tem todo tipo de oficina profissionalizante que você possa imaginar, música, costura, agricultura, e assim vão, e nós caminhamos com essas crianças até a universidade. Pode seguir. Mais um clique aí, por favor. Agora é o vídeo. É uma história real, tá? Apenas 1 minuto, e ele vai falar por si só. Ele passa na Índia, fala de um trabalho escravo infantil, tanto meninos como meninas indistintamente vão para esse trabalho. Quando não é um trabalho propriamente escravo, é um trabalho que os próprios pais encaminham, porque a miséria é muito grande, é absoluta. Então, um pai de família num lugar desse pode trabalhar para ganhar R$10 num dia, para vocês terem uma ideia. Então, as crianças trabalham, isso aí, as crianças trabalham para ajudar na renda familiar, mas isso, além de ser brutal, ainda pode ser pior. Vamos lá? Viu? Se não tiver o som no momento,
o mais importante é a imagem. Então eu vou adiantando. Essa menina não está apenas quebrando pedra, ela está quebrando pedra calcária. O problema, já é algo terrível uma criança trabalhando. Uma criança trabalhando, quebrando pedra, debaixo do sol. E eu já estive na Índia, irmãos. A Índia não só é um lugar muito opressivo, é um lugar muito quente, com muitos desafios. Então, como se isso não bastasse, a pedra calcária, então, a pessoa que está ali lidando com ela, vive o drama do reflexo, né? Então, elas não têm proteção nenhuma, não tem protetor solar, não tem um óculos adequado, nada disso. Então, ela está ali quebrando e ela não está se dando conta, aquele reflexo está vindo na retina. Quando chega no final do dia, existe uma nuvem na frente dos olhos daquela menina, daquela criança. Não só menina, meninos também. Mas a gente tem uma atenção muito especial para as meninas por serem ainda mais vulneráveis. Então, no final do dia, elas têm essa névoa. Isso perpetuando ao longo dos meses, dos anos, isso vai se tornar uma cegueira irreversível, né? Vai queimar a retina, vai ser irreversível. Como se isso não bastasse, no caso dessa menina, que a gente dá o nome de Amina, é um nome fictício, quando chega em casa, ao invés de se receber o acolhimento dos pais, um cuidado com a pele, né, um bom banho, etc. e tal, ela vai ser alugada para a prática de perversão sexual, infelizmente, e para ganhar $3, que hoje daria o quê? 5? Não, 15, 20 reais. Então, nesse vídeo a gente diz, é provável que a Amina não esteja mais entre nós. Não está saindo o áudio? Não? Tudo bem. Não, tudo bem, eu vou pular o vídeo, e aí vou ter que desistir dos outros vídeos também, porque se esse não está indo, os outros também não vão. Tudo bem. Pode tirar o vídeo e pode voltar para o slide. Pode tirar o vídeo e voltar para o slide. Então, é por isso que eu desafio você a ser um cooperador da Global. Porque nós vamos em lugares onde poucos conseguem ir, porque nós trabalhamos com a mão de obra autóctone. O autóctono chega aonde ou o missionário estrangeiro é proibido de chegar. Não é que nós somos melhores que ninguém, em absoluto. A PMT faz um trabalho extraordinário com todos os nossos missionários espalhados por várias partes do mundo, como todas as agências missionárias. Nós temos uma vocação. Deus nos deu essa vocação e essa especificidade. Trabalhar com autóctones, ou seja, quem nasceu naquele lugar, quem não vai passar mal com a comida, porque já está acostumado com o sol, com o ambiente, quem não pode ser deportado, quem não precisa de passagem aérea, não precisa de visto, vive no meio do seu próprio povo, uma condição simples de vida, não tem grandes necessidades. Então a gente às vezes consegue sustentar alguém com $100, com $150, dependendo do lugar, porque não tem nem luz, não tem água encanada, e tem esse tipo de situação. Muita escravidão infantil e todo tipo de maldade e perversidade. Então, não pense que R$50 é pouco, ou R$30 ou R$100, porque o que a gente deve ter vergonha não é a vergonha de... Muitas pessoas me procuram, né, quando terminam uma programação como essa, e dizem assim, poxa, pastor, eu gostaria tanto de ajudar. Ou dizem assim, às vezes, tem várias irmãs espalhadas pelo Brasil, que são nossas mantenedoras, que recebem um salário mínimo. E às vezes eu fico constrangido, porque elas atrasam 5 dias no envio, elas me mandam mensagem, porque eu tenho o WhatsApp da Global, elas me mandam mensagem dizendo assim, pastor, desculpe o meu atraso essa semana. Tem algumas pessoas aqui que já são mantenedoras, têm cadastro. Eu mandei o informativo desse mês. Vocês receberam? Vocês que estão no cadastro? Então, vocês precisam salvar o WhatsApp da Global, isso é muito importante. Tem lá o grupo Mantenedores, é uma lista de transmissão.
que só eu publico ali, né? Ninguém pode responder naquele grupo, mas pode mandar mensagem, se quiser falar, vai chegar para mim. Mas dentro do grupo ninguém pode mandar bom dia, boa tarde, boa noite, nada disso. Pode dar um joinha, confirmação de recebimento que eu peço. Então, uma dessas irmãs, que é muito querida, lá do Acre, eu sei que ela recebe um salário mínimo. Quando eu mandei esse informativo dessa semana, mostrando lá 70 cristãos mortos agora em julho, um sepultamento, uma cova comum, 27 cristãos, e mostrando também 200 crianças numa EBD como essa que a gente faz, tanto alfabetização no tempo da EBD, como estudo bíblico. Essa irmã mandou R$150 e pedindo desculpas porque estava mandando só R$150. Eu fico constrangido. Eu sempre digo para essas irmãs, pelo amor de Deus, e são intercessoras, tá? Estão ali dizendo, pastor, estamos com vocês, estamos orando pelo missionário tal, pelas crianças tal. Então, o que deve nos constranger não é, poxa, eu só posso fazer tão pouco. O que deve nos constranger é poder fazer alguma coisa e não fazer nada. Isso sim é vergonhoso. E não fazer à altura, porque Deus ama quem dá com alegria. E Deus espera que nós possamos contribuir, não com aquilo que não temos. Porque nós sabemos que tem muita igreja espúria por aí, que tira de fato até a moradia das pessoas. Eu já conheci gente que perdeu, começou dando uma coisa, outra, e não tinha mais onde morar. Então, nós na igreja presbiteriana não trabalhamos assim, a Global também não trabalha assim. A gente vai cooperar conforme Deus nos faz prosperar. Então, segundo aquilo que Deus lhe faz prosperar e estiver ao seu alcance, adote a Global, seja com um missionário, seja com uma criança, seja para um projeto. Naquela fichinha tem lá a possibilidade de você colocar, eu quero adotar uma criança, eu quero ajudar a adotar uma criança. Geralmente nós colocamos 5 pessoas, 5, 6, se por exemplo, se é uma contribuição de R$50, a gente coloca 5, 6, 7, 8, porque nem todo mundo vai poder mandar todo mês. E a gente nunca deixa uma criança ou um missionário nosso desguarnecido. E mesmo se todos falharem naquele mês, nós temos um fundo de reserva emergencial que não vai deixar. E a gente ainda manda antecipadamente o sustento de todos eles, 3 meses de sustento antecipado. Nosso presidente internacional e a esposa estão nesse exato momento numa viagem longa por países da Ásia Central. Eu até tropeço falando esses nomes. Turcomenistão, tudo que termina com estão, né? Eles estão por ali. E nem podem falar muito, a gente manda mensagem codificada, porque são lugares de perseguição, mundo muçulmano, enfim. Então, a gente manda antecipadamente 3 meses para cada um deles, porque pode estourar uma guerra, é comum acontecer, pode ter um problema de comunicação, pode haver uma falha no comparecimento dos mantenedores naquele mês, então eles não vão sofrer. Aqui, antes de terminar, já que os vídeos não estão dando certo hoje, são irmãos em estado de escravidão, isso é no Paquistão. Nunca ouvi falar, eu trabalho com a Global há 10 anos e trabalho com a obra missionária desde a minha conversão, então isso já vai para 38 anos. Nunca ouvi falar de um cristão próspero que pudesse estar numa escala acima da linha da pobreza no Paquistão. A maioria deles trabalha assim, fabricando tijolos, né? Então como é que chama? Olaria. Obrigado, meu irmão. Então, envolve a família toda. Dá mais um clique, por favor. Avança esse slide. Foi? Não? Também está congelando. Ok. Não, menos. Mais um só. Aí, ó. Aqui, ó. Essa irmã
está aqui só para tirar essa foto para a gente poder testemunhar. Essa irmã já era viúva. O que acontece? Eu preciso dar uma explicação aqui para vocês. Por que escravos? Não é que eles são trabalhadores, escravos da olaria. Eles são trabalhadores normais da olaria. Não tem direito a nada senão aquela diária de trabalho. Só que como o salário é um salário de fome, então, se alguém fica doente, precisa comprar um remédio, precisa de alguma coisa assim, uma emergência como todo mundo tem. Eu, por exemplo, ontem meu carro, eu compartilhei com o reverendo. Estava, depois de um almoço gostoso, um café gostoso no MEG, fui ligar o carro, cadê que ligava? Chamei o seguro, fizeram o teste, isso não é bateria, isso aí é ignição, partida. Aí tem que rebocar, tem que levar para a oficina. Então, o carro está lá no MEG e vou rebocar na segunda-feira e levar direto para a oficina. Então, um contratempo, uma emergência, todo mundo tem. Então, essa família, essas pessoas só precisam de um recurso, só usam um recurso extra quando é uma questão de vida ou morte. Mas o que acontece? Não tendo dinheiro, eles pegam com os patrões dinheiro emprestado. Os patrões são agiotas. Esses juros vêm seguidos esses empréstimos vêm seguidos de juros extorsivos. Então, torna-se uma dívida impagável. Ele se torna, então, o quê? Um escravo de dívida. Né? A Provérbios diz que aquele que toma emprestado torna-se escravo daquele que emprestou. Isso é literal ali. E aí, se o sujeito morre, a dívida permanece. Alguém da família tem que vir, nem que seja a esposa. Alguém tem que vir, ou essa dívida tem que ser paga, para poder então libertar a família, porque a dívida passa a ser da família. Vocês estão entendendo como é que é delicado o campo missionário? Estão entendendo como tem lugares bem complexos no mundo? Tem pessoas vivendo situação 1000 vezes pior do que aquela dor que você sente, do que aquele aperto, aquela dificuldade, aquela sua reclamação. Então, lidar com a obra missionária também é bom para isso, para dar um choque de realidade para a gente. Então, ela já era viúva, que é outra pessoa que vive como pária da sociedade. Ela, então, foi para trabalhar lá naquela olaria. O que nós fizemos? O que nós fazemos? Não é com todo mundo que dá para fazer isso, porque são números, são muitas pessoas, mas Deus, desde o ano passado para cá, especialmente, colocou que nós deveríamos abraçar também esse objetivo. Então, é mais de um dos nossos 50 projetos, que é resgatar famílias inteiras. Então, a gente seleciona, com a ajuda dos missionários locais, quem vai, a gente faz o levantamento do recurso, paga, isso é documentado, aquela família, então, se torna... Acabou meu tempo, né? Aquela família... Já estou acabando. A família já, então, está... o irmão, como o reverendo, né, está ali de stand-by, o irmão usou outra tática. Eu falei para o senhor, falei aqui semana passada que a sua tática é doce, suave, levanta, vai chegando perto. Então, eu já sei que terminou o meu tempo. O irmão botou ali um tic-tac para me ajudar. A gente paga, e agora essa família precisa ter um meio de subsistência. Dá mais um clique. E a gente vai lá e cria um pequeno negócio. É muito simples. É uma barraquinha como aquela dali, mas eles não têm dinheiro para aquilo ali. Nem para a barraca, nem para comprar aquelas frutas, legumes, verdura, como negócio. E eles recebem instrução como agora gerir um negócio. Isso, então, liberta a família e cria um meio de renda. Mais um clique, eu acho que esse é o último. E aí, se você ainda não se tornou mantenedor da Global e quiser se tornar, minha esposa tem ali uma daquelas fichinhas que você pode preencher, ou você pode dar um clique não, você pode colocar a sua câmera aí para a leitura desse QR Code, que vai abrir um Forms, né? Hoje é muito comum, todo mundo hoje está acostumado com essas